Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Boa noite. Começa aqui mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Preparamos para você no programa de hoje dois assuntos que têm muito a ver com o bolso de todos nós. O primeiro deles é o endividamento do brasileiro, tema a ser tratado por Neide Ayub, economista que coordena o novo núcleo de tratamento do superendividamento do Procon São Paulo. Vamos falar também sobre a necessidade de mudanças no sistema financeiro nacional. Esse tema vai ser tratado por Aparecido Salles, que é presidente do Conselho Regional aqui em São Paulo do Sinal. Sinal é o Sindicato dos Servidores do Banco Central. Já já. O Sindecom São Paulo possui médicos, clínicas e laboratórios credenciados em diversas cidades do estado e regiões da capital que atendem aos associados e seus dependentes, obedecendo à tabela da Associação Médica Brasileira. Segundo a amostragem, os preços podem equivaler a menos de 20% daqueles que seriam pagos se fossem realizados sem o convênio. Economista, consulte o seu sindicato. E mais uma vez em nosso programa, nós vamos falar da questão do endividamento. Afinal de contas, quem é que nunca abusou um pouquinho do cheque especial, do cartão de crédito? É tão fácil, né, na hora de gastar, mas na hora de pagar nem sempre é tão tranquilo. Por isso nós trazemos no programa de hoje uma pessoa que vai falar desse assunto, porém com uma ótica diferenciada. Estou aqui ao lado de Neide Ayub, coordenadora do Núcleo de Endividamento do Procon São Paulo. Tudo bem, Neide? Tudo bem, Wagner. É um grande prazer recebê-la. Agradeço a sua vinda aqui ao nosso programa em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Eu que agradeço imensamente o convite. Pois é, Neide, como eu falei, não é? Endividamento não é novidade. Nós sabemos que o brasileiro está cada dia mais se endividando. Embora em nosso país não houvesse uma tradição muito grande do crédito, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde uma parte muito maior da riqueza da população estava concentrada em crédito. Eles têm hipoteca, já tem uma cultura, desde o imóvel e vários outros segmentos, eles têm uma cultura muito mais arraigada em termos de crédito. Aqui no Brasil nem tanto, porém as facilidades hoje existem e o brasileiro está se endividando. Por que vocês tiveram essa ideia de criar esse núcleo de endividamento do Procon São Paulo? Bem, nós sempre tivemos no Procon uma demanda de pessoas interessadas em renegociar suas dívidas e nós não nos sentimos obrigados nesse atendimento. Por quê? Porque não se configura, pelo menos assim, à primeira vista, uma infração ao código, ou seja, a pessoa que se torna insolvente, inadimplente, ela que é responsável pela situação, entendíamos assim. Só que nós recebemos no Procon uma professora do Rio Grande do Sul, a professora Cláudia Lima Marques, que tinha desenvolvido trabalhos na Europa com relação ao superendividamento e trouxe os seus estudos nessa apresentação no Procon. E o que nós percebemos ali? Que a questão do superendividamento é um problema sistêmico que teve início nos Estados Unidos, quando houve aquele empreendedorismo numa fase avançada do capitalismo, onde o crédito passou a ser tão importante quanto o trabalho, né, o crédito, o consumo, migrou para a Europa e mais recentemente veio para o Brasil. Ali, naquele evento, se plantou a semente do trabalho que hoje eu acho que o Procon é uma referência, junto com o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que é o trabalho de atendimento ao superendividamento. Quer dizer, o endividado, ele chegava até vocês reclamando, mas, poxa, existe um contrato, ele assinou, ele sabia que um dia teria de pagar. Ah, mas os juros não são justos. Bom, aí é outra história. Porém, ele tinha assumido essa dívida. E vocês viram, então, a necessidade de ir além nesse processo, não é? Sim. No que consiste esse ir além? O que vocês vão dar quando esse serviço estiver efetivamente atendendo a população? Bom, primeiro ponto, a gente tem capacitado todas as pessoas que vão trabalhar nesse atendimento, tanto do Procon como do Tribunal de Justiça. O que a gente procura passar para essas pessoas, respondendo sua pergunta? Que
o consumidor superendividado não pode ser considerado o único responsável pela sua insolvência. Por quê? Porque existe um contexto social, econômico, político, jurídico favorecendo essa situação. Então, agora, né, que vamos assim considerar, ele se deixou seduzir, ele se deixou envolver, ele deixou que o crédito entranhasse na sua vida de uma forma assim tão intensa. Agora a gente não pode fazer com que ele resolva a situação sozinho. Ou seja, nós vivemos num país de alto incentivo ao consumo e não à poupança. E a um consumo à custa de crédito. Isso é muito grave, porque um país cresce na medida que ele tem capacidade de poupar. De investir, exatamente, de forma sustentável. De forma sustentável, senão fica uma bolha, algo que você não pode confiar. Então vocês sentiram, bom, a pessoa que se endividou, ela foi de certa forma induzida a isso. Ela também tem a sua dose de responsabilidade, mas o que eu acho muito interessante no nosso trabalho é que nós agregamos conhecimento ao que já vinha sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Nós introduzimos a disciplina Psicologia Econômica, que foi feito através de uma parceria com a professora Vera Rita de Melo Ferreira. Por quê? Porque nós entendemos que dificilmente nós vamos mudar a atuação dos credores, do fornecimento, da oferta de crédito. Isso vai continuar? Vai continuar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instrumentalizar os consumidores para que eles possam decidir de acordo com os seus interesses. Muitas das nossas decisões que deveriam ter uma análise complexa, nós não perdemos esse tempo, né? A nossa dinâmica econômica hoje favorece para que nós tomemos decisões rápidas, não façamos reflexões. Não, e hoje você chega no computador, aperta um enter e você já comprou. Não é verdade? É muito fácil você fazer uma compra hoje em dia. Exato. Não é? Então, tá tudo na mão. Antigamente eu tinha que ir até a loja, eu tinha que escolher. Bom, a comodidade é fantástica da tecnologia, mas isso acaba facilitando muito em que a pessoa vai se endividando, vai rolando dívida, chega uma hora ela não paga nem o principal, não amortiza o que ela paga todo mês. Por exemplo, no rotativo de um cartão de crédito, você não paga, não amortiza nada, o principal da dívida só vai crescendo, né? Então, a gente fazendo uma análise do cartão, durante um ano, um consumidor que fique pagando apenas o mínimo, ele, quando o mínimo era 10%, ele ficava com o mesmo saldo. Por quê? Porque ele pagava 10, mas era cobrado em 11, 12. Agora que o mínimo passou para 15, ele reduz, mas mesmo assim reduz em cerca de 50% aquele saldo devedor de um ano atrás, se ele ficar só pagando o mínimo sem fazer novas compras. Então, é vamos falar, um caminho para o endividamento. E o que fazer com o que já aconteceu? Como é que vocês estão agindo com relação ao passado, aquilo que não tem mais jeito, digamos assim? O que fazer com o passado dele de superendividado? Então, quando a gente instalou esse núcleo, a gente sabia que queria atender o consumidor e também queria trabalhar a questão se aprofundando mais no âmbito macro dos problemas e causas do superendividamento. Isso a gente vem fazendo, nós fizemos grandes trabalhos, inclusive um trabalho junto com o Ministério Público com relação ao empréstimo consignado, que eu, assim, tenho muito orgulho com a doutora Adriana Borg, promotora de justiça. Muito do que hoje foi feito com a resolução do correspondente bancário, que se procurou trazer um treinamento, uma nova conduta de atuação dos correspondentes bancários, os pastinhas, a institucionalização, muito foi decorrente desse nosso trabalho junto ao Ministério Público. O que eu quero falar? Desde 2006 nós temos o núcleo, mas nós não temos trabalhado desde 2006 no atendimento. Entendo. Vocês estão se estruturando. Então, estávamos estudando esse fenômeno, né? E também fazendo trabalhos de bastidores, certo. Né? O piloto, então, você tem algum resultado, algum número nesse piloto? Como é que funciona? Sim, nós fizemos um piloto, teve início no ano retrasado, certo. E teve uma duração de cerca de 6 meses, nós atendemos 300 pessoas e esse piloto ele serviu para a gente detectar uma série de problemas na atuação dos bancos e também para nos guiar nessa nova etapa quando nós vamos reiniciar o atendimento. Ou seja, vocês adquiriram aí um know-how
Evidente, ali são todos especialistas, né? Você está amparada aí por psicólogos, você é economista, por sinal. Sou. Não é? E foi feita essa força-tarefa multidisciplinar que agora vai pegar esse superendividado daqui em diante e vai poder dar um atendimento como se deve. Sim. Agora o pessoal deve estar ansioso, né? Principalmente quem está no vermelho aí, ansioso. Quando é que começa a funcionar esse serviço tão interessante? Bom, a gente está em época de referendamento de convênio com o Tribunal de Justiça, porque as audiências de conciliação são feitas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é um projeto também piloto que foi criado por determinação da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, em função da demanda elevadíssima do Poder Judiciário. Então, agora esses, vamos falar assim, é uma nova forma de se tornar mais ágil, né, aquelas demandas que não precisam de uma ação judicial, ou seja, se tenta através de conciliações extraprocessuais uma renegociação. Então, eles é que vão fazer esse atendimento e eu acredito que em abril, maio, deva começar no máximo, porque então, está só nesse no mês agora... que nós estamos agora, abril, a coisa já está se formatando nesse lado jurídico. Então, vocês vão chamar as pessoas, vocês vão chamar as partes, vão chamar o credor, o devedor, vai haver esse trabalho de conciliação, como é feito na justiça? Sim. Bom, primeiro, o consumidor superendividado, ele vai passar por uma triagem. Perfeito. Nessa triagem, ele vai passar por uma pré-seleção, né? Depois, se verificar que ali ele se enquadra no nosso público, a gente vai agendar uma entrevista e uma palestra. Nessa entrevista é que existe a aprovação definitiva. Entendo. Do enquadramento dizer, dele na situação. Ele se candidata. Ele se candidata a ser atendido pelo núcleo de superendividamento do PROCON São Paulo. Exato. E também, endividados todos nós somos. Qual que é o ponto do endividamento em que uma pessoa se torna superendividado? Não existe uma regra, mas nós partimos do princípio que quando uma pessoa não consegue honrar suas dívidas, seus compromissos de consumo, de relação de consumo, sem comprometer as suas despesas básicas de subsistência, ela está superendividada. E é esse público que a gente quer atender. E ou seja, ele chega num ponto de ou ele faz o supermercado ou ele paga uma dívida. Ou ele paga as dívidas e muitos deixam essa dívida rolar. Até que chega uma hora que eles entendem que eles estão com o nome negativado, têm dificuldades em conseguir crédito, porque hoje não se vive sem crédito. Com certeza. Agora, o credor, ele tende a buscar negociação naturalmente, não tende? A gente vê muitos casos aí de propostas, a pessoa está devendo, não pagou, o nome já negativou, mas ela começa a receber da instituição cartas, olha, vamos pagar assim, parcelamos, diminuímos o saldo. Não existe isso? Existe isso, mas depois de um longo período de inadimplência ou insolvência. Qual é esse longo período, historicamente, nele, estatisticamente? Os bancos, eles procuram ofertar grandes descontos quando eles podem abater um percentual grande na conta provisão para devedores duvidosos. E para isso, eles precisam ter um tempo de atraso. Exato. Existe um logaritmo aí, um logaritmo. Eu acho, uma vez saiu uma matéria no jornal falando cerca de 2 anos, que aí eles podem, então, apropriar aquele valor, 100% daquele valor que ele deixa de receber no lucro para abater antes da aplicação do imposto de renda. Ou seja, não deixa de vigorar aí a frieza dos números, né? São fórmulas. Sim, e vocês estão vendo além disso. Estão vendo o lado psicológico, patológico, às vezes, que existe. A questão do patológico também a gente está vendo com o pessoal do HC que trabalha transtornos do controle do impulso. E um dos mais novos transtornos é o transtorno do controle do impulso por compras. E uma pequena parcela é compulsiva, né? A patologia, ela atinge uma pequena parte da população. Agora, existe uma grande parcela que tem dificuldade em se controlar. Então, a gente quer também atingir essa parte, porque hoje as pessoas estão com assim, uma tremenda dificuldade de se organizar. A gente percebe isso. E existe também, a gente quer introduzir também essa matéria que é planejamento financeiro pessoal. Por quê?
Porque muitas pessoas não conseguem entrar em contato com a sua situação porque tem receio do que vão encontrar e aquilo fica crescendo. Ela nem olha. Nem olha, dela, né? O monstro fica cada vez maior. Então, o que a gente quer levar também? A necessidade e a importância de ela perder esse receio. Com certeza, né? Para querer enfrentar. O primeiro passo é você reconhecer o problema e tentar resolver. E... Bom, uma vez que você elegeu, desculpa, Neide. Exato, pode esse assunto é fantástico, a gente ficaria horas, mas como o nosso tempo, de certa forma, é restrito, eu queria ver com você, uma vez detectado que a pessoa, ela faz parte desse público especial, que merece a atenção do núcleo de endividamento do PROCON, o que passa a ser feito? O que muda na vida dela como endividada? Bom, quando a gente nota que ela está apta para o nosso atendimento, a gente vai agendar já do próprio PROCON uma audiência no Centro Judiciário, que é esse espaço de conciliação extraprocessual do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai demorar cerca de 30 dias. Por quê? Porque o tribunal, o Centro Judiciário tem que ter um tempo para convidar os credores para comparecer nesta audiência. Eu digo credores porque cada consumidor muitas vezes tem um rol de credores. Às vezes ele tem vários contratos com o mesmo credor, mas às vezes tem 3, 4, 5 credores. E não são só instituições financeiras. A associação telefonia... A associação comercial já faz alguma coisa nesse sentido? Tem, chamar, sim, eles têm o PASSE, que é Posto de Atendimento Extraprocessual na Rua da Glória. Nós já trabalhamos com eles. Vocês vão trabalhar de certa forma em conjunto, porque... Não, nosso projeto piloto foi com o PASSE da Associação Comercial, mas agora vai ser com o Centro Judiciário, que é esse projeto piloto novo, criado a partir da resolução 125 do CNJ. Perfeito. Então vocês vão chamar os credores? A gente, não, o Centro Judiciário vai convidar todos os credores para uma mesma audiência. Qual que é a ideia? É assim, é mais ou menos aquele tratamento de... concordata, né? A concordata da pessoa física. Aquele consumidor, ele tem essa renda, porque também se ele não tiver renda nenhuma, nós não vamos atendê-lo. Infelizmente, gostaríamos, seria o melhor dos mundos, mas nós não vamos poder atendê-lo se ele não dispõe de renda, ou de algum familiar, ou de alguma forma para pagar pelo menos uma dívida. Vocês querem viabilizar. Não é? Vocês querem viabilizar uma solução, tanto para o devedor quanto para o credor. Exatamente. Porque a economia precisa do consumo e as coisas têm que andar. Exato. Não há esse antagonismo. Eu acho que eles são parceiros. Quem deve e quem tem a receber são parceiros. Para que a nossa economia ande, não é verdade? Não vamos ter medo de consumir. Exato. E quando a gente acha que alguém está assim extrapolando nos seus ganhos, a gente vai lá e tenta resolver. Neide, eu vou deixar aqui o convite para você voltar ao nosso programa. Quando já estiver em pleno funcionamento, no atendimento ao público desse núcleo de endividamento do PROCON São Paulo, para a gente ver os resultados, vai ser um grande prazer acompanhar esse trabalho. Tá ótimo, com muito prazer eu venho aqui. Muito obrigada, de novo Wagner. a sua gentileza de ver o nosso programa. Muito Espero obrigada. que tenha dado para dar uma noção inicial da coisa, porque é muito grande e complexa. Exato. Mas fica aí a mensagem. Os endividados, os super endividados, terão logo mais um recurso para colocar a sua vida de novo nos eixos, que é a coordenadoria, é o núcleo de endividamento do PROCON, que é coordenado aqui pela nossa convidada, Neide Ayub, economista. Muito obrigado, viu, Neide? Muito obrigada, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito. Bom, e você continua com a gente, conferindo agora a agenda dos economistas para as próximas semanas. Cursos de Informática Excel Módulo 1, dia 5 de maio. Cursos de Informática Excel Módulo 2, dias 19 e 20 de maio. Operações de crédito, dias 19 e 20 de maio. Matemática Financeira Informatizada, dias 26 e 27 de maio. Prática Pericial Econômico-Financeira, dias 2 e 3 de junho. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. Suas férias e viagens de negócios podem ficar mais em conta, com os convênios formalizados pelo Sindecom São Paulo com Rede Accor, em centenas de cidades em nível global. Antes de programar suas atividades profissionais, pessoais e familiares fora de sua sede, consulte o seu sindicato e verá as vantagens que usufruem os associados nessa área. Para concluir o programa de hoje, nós vamos bater um papo com Aparecido Salles, ele que é presidente do Conselho Regional do Sinal, Sindicato dos Servidores do Banco Central.
Tudo bem, Salles? Tudo bem, Wagner. Muito obrigado aqui, em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, pela sua presença em nosso programa. A gente agradece poder participar desse programa e poder conversar um pouco com o nosso telespectador a respeito da regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal. Perfeito. E por sinal, né, sem trocadilho, né, você que é o presidente do Sinal, o Iso Sendax, que é diretor do sindicato, já esteve aqui no nosso programa abordando esse mesmo assunto. Então eu acredito que esse tema esteja tendo desdobramentos e é isso que você veio contar aqui pra gente. Como é que está hoje essa questão da organização das operações do Sistema Financeiro Nacional? Esse artigo 192 da Constituição Federal, ele preceitua mudanças nesse Sistema Financeiro Nacional. Em que pé que está isso, Salles? Nós estamos trabalhando junto a parlamentares para tratar desse assunto, né? Na medida em que a gente quer buscar uma modificação de uma lei muito antiga, que é a Lei 4.595, que foi promulgada em 1964, num ambiente social, econômico e político muito diferente do que nós temos hoje. Portanto, decorridos já 46 anos da promulgação da lei, 24 anos da promulgação da nossa Constituição, o artigo 192 está carente de regulamentação. Por quê? Porque exige uma lei que exige, chamada lei complementar, e exige, portanto, um quórum específico qualificado para sua aprovação no Congresso. São, se não me engano, 3/5 do Congresso Nacional, cerca de 360 parlamentares, não é isso? Correto. Muito bem. Então, o que basicamente vocês acham que deve mudar na Constituição brasileira no tocante ao Sistema Financeiro Nacional? A Constituição não precisa mudar, Wagner, precisa regulamentar o artigo 192. Aí o que a gente pretende? Que o Conselho Monetário Nacional hoje é composto apenas de 3 membros. Então nós estamos propondo a constituição de um Conselho Nacional de Política Econômica, composto de 24 membros, com representantes da sociedade civil, para ser mais democrático, tá, as discussões que acontecem lá nesse conselho, no sentido de que a sociedade seja mais beneficiada com as decisões desse conselho. Dá mais legitimidade, não é? Também, mais legitimidade. Mas, se não me engano, o conselho ele já foi maior no passado, não é? Ele já teve uma estrutura, tinha representante de supermercados, representante de vários segmentos, não era assim? Sim, corretamente. No início, o Conselho Monetário Nacional tinha efetivamente essa maior participação da sociedade civil também. Acabou se restringindo a 3 participantes. Hoje são 3 participantes, que é o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. O que mais vocês estão pleiteando nessa mudança do artigo 192? Um segundo ponto muito importante que vai beneficiar a sociedade brasileira é que os 4 entes que são supervisores, a SUSEP, a CVM, a Previc e o Banco Central, tenham efetivamente independência e autonomia nas suas atividades. Este aspecto, Wagner, eu acho que é o aspecto mais importante que o nosso projeto traz. Porque tendo autonomia, tendo independência efetiva, ele não estará sujeito aos sabores políticos do momento. Terá autonomia para, tecnicamente, decidir as questões que estão afetas a cada um desses entes que supervisionam cada um dos braços, podemos dizer assim, do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, CVM, Conselho de Valores Imobiliários. Comissão de Valores Imobiliários. SUSEP ligado a seguros. A seguros, Superintendência de Seguros Privados. E Previc? Previc é a entidade que fiscaliza os fundos de pensão fechados, ou seja, aqueles fundos como por exemplo a Petros e a Previ. Muito bem. Bom, e também tem a questão da quarentena. O que vem a ser essa questão da quarentena mínima que vocês estão pleiteando? Nós entendemos que tanto um servidor como um dirigente de um ente supervisor, na medida em que ele passa a trabalhar com aquela entidade que anteriormente ele era supervisionada, se isso for feito na sequência da saída do serviço público, isso pode trazer algum prejuízo para essa independência que nós defendemos. Conflito de interesses, né? Conflito de interesses, alguma Exatamente, coisa assim. Algum conflito de interesse. Então, nesse sentido, nós entendemos que uma quarentena, ela é fundamental para isso, e pelo menos que seria de 4 meses para que as pessoas tivessem um período para poder descansar e etc, para poder começar uma nova atividade numa entidade que teria sido supervisionada anteriormente. Bom, com a dinâmica da nossa economia, 4 meses é uma eternidade, né? Sim, com certeza. Muita coisa acontece. A dinâmica é muito grande e acontecem muitas mudanças, com certeza, e esse período a gente entende que é o mínimo indispensável. Claro que se pudesse conquistar um tempo maior, seria talvez mais interessante, sim, também. Sem dúvida. Bom, Salles, como presidente do Sinal, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central, você tem uma visão técnica da coisa. Você e todos os seus colegas, o Iso, que já esteve aqui no nosso programa, e a população em geral. O que espera, o que pode esperar a população em geral, caso essas mudanças que vocês estão pleiteando nesse artigo acabem vingando? O que muda para a gente aí no dia a dia, e a quem usa serviço bancário?
A gente entende que uma entidade como o Banco Central, o CVM, o SUSEP, o Previc, é como um juiz de futebol. O bom juiz de futebol é aquele que você não percebe em campo. É isso aí. Então, o que acontece? Quando tudo funciona perfeitamente, é sinal de que nós estamos tendo uma supervisão adequada. Ou seja, o sistema financeiro nacional está funcionando perfeitamente e ninguém tem necessidade de demandar a entidade. Que só é chamada, por exemplo, infelizmente o foi em 2004, quando aconteceu aquele episódio do Banco Santos. Ou então, ano passado, aconteceu o Banco Morada no Rio de Janeiro e o Banco Central teve que intervir e decretou a liquidação desses dois bancos que eu acabei de citar. São sintomas, então, de que algo está errado. Exatamente. Quer dizer, quando a entidade supervisora é chamada para atuar, é sinal de que alguma coisa não está bem. Porque os nossos colegas que trabalham no Banco Central e nas demais entidades estão em campo, trabalhando nos supervisionados, nos bancos, nas corretoras, nos consórcios, verificando as seguradoras, verificando como as empresas de sociedade anônima estão respondendo à legislação, no caso da CVM, tá? E os fundos de pensão como estão também com sua compliance em relação à legislação. Então, nesse sentido, as pessoas não percebem o nosso trabalho. Tá? E é muito bom que seja assim, porque significa que os nossos supervisionados estão atuando adequadamente dentro do processo de rigidez, com segurança e com os riscos devidamente mapeados para não expor os capitais dos correntistas, por exemplo, no caso dos bancos, né, que os correntistas estão depositando lá para a sua garantia, né, que é o que você faz hoje quando faz uma aplicação em uma instituição financeira qualquer. Olha, Salles, você me fez até lembrar aqui um comercial que havia, né, uma publicidade que havia sobre pneus. Pneus você tem que esquecer que ele existe. Com certeza. Se você lembrar que ele existe é porque furou. Aí é ruim. Então, com tudo isso que vocês estão pleiteando, a tendência é haver um sistema financeiro mais equilibrado. Seguro ele já é, porém, menos sujeito a intempéries, a sustos como esse que você apontou aqui, né? Com certeza. Eu acho que na medida em que nós tivermos essa independência e essa autonomia, né, é que eu entendo que ainda mais faremos o trabalho, né, tão necessário para que nós tenhamos uma sociedade tranquila em relação ao sistema financeiro nacional. Maravilha. Eu agradeço então aqui novamente a vinda do Aparecido Salles, presidente do Conselho Regional do Sinal, Sindicato dos Servidores do Banco Central, que veio falar sobre a regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, que trata da organização e das operações do Sistema Financeiro Nacional. Vocês têm uma luta pela frente aí para convencer os parlamentares em torno dessas mudanças, né? Com certeza. É um trabalho que nós estamos fazendo diuturnamente em Brasília com os parlamentares e também aqui em São Paulo, na base aqui com os nossos parlamentares paulistas, no sentido de sensibilizá-los para a importância dessas modificações que nós pretendemos. Obrigado então pelo recado, está aí dado no nosso Economia Dia a Dia. Tá, obrigado aqui pela oportunidade e eu deixo para vocês o nosso site www.sinal.org.br para quem desejar alguma informação adicional, fazer contato com a gente, que nós estamos à disposição. E o nosso muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado de mais esse Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. A gente volta na próxima terça-feira, às 10h30 da noite em ponto, aqui na sua TV aberta São Paulo. Tenham todos um excelente final de noite, uma semana maravilhosa, repleta de realizações e até lá.